Como vencer as batalhas espirituais, os desertos da vida. Você sabe que o mundo espiritual ele domina o mundo físico, o mundo material. Abra sua Bíblia, prepare a sua fé, o seu coração, pois eu tenho certeza que deste culto o Senhor estará enviando bênçãos para a sua vida aí onde você está. Diga glória a Deus. Eu já pediria, por favor, escreva aqui nos comentários, mas por favor, gente maravilhosa, escreva com toda a sua fé o seu pedido de oração. Daqui a pouco, como todos já sabem, vamos realizar uma corrente de oração poderosa, pedindo que Deus abençoe a tua vida, pedindo que essa semana seja uma bênção na sua vida e que até o que estava programado para dar errado, o Senhor Deus venha fazer dar certo. Por favor, prepare o seu copo com água. Nós sempre usamos o copo com água como um ponto de contato. Vamos pedir para que o Senhor transforme. Eu creio, você crê, que Deus venha transformar esse simples copo com água num santo remédio, ao passo que você aí, quando tomar desta água, você que está doente, você seja curado em nome do Senhor Jesus. Não é a água, mas o poder de Deus é manifestado na sua vida. Você que está se sentindo para baixo, fraco, desanimado, o Senhor venha tocar na sua vida, te levantar, te dar vigor, ânimo para que você venha vencer as batalhas da vida, tá certo? Já abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 4, por favor, gente maravilhosa, não permita que nada lhe atrapalhe. O culto online tem entre 20 e 25 minutos, não passa disso, e eu tenho certeza que o poder de Deus estará abençoando a sua vida. Mateus, capítulo 4, antes de nós entrarmos na mensagem, já preparou o copo com água? Já escreveu o seu pedido de oração? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Reserve este momento de qualidade para Deus e eu tenho certeza que o Senhor estará tocando na sua vida. O texto sagrado ele começa dizendo assim: a tentação de Jesus a seguir. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha para mim, por gentileza, gente maravilhosa. O Senhor Jesus, logo após ter sido batizado, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que nem todo deserto é colocado ou é provocado pelo mal. Há desertos que é o próprio Deus que nos permite passar, pois o deserto de Deus é um lugar de evolução espiritual. Lembro que nós falamos logo na abertura do culto online que o mundo espiritual ele domina o mundo físico, o mundo material. E se você não entender as coisas do espírito, você obviamente não consegue entender os planos de Deus, os projetos de Deus, aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. E se nós não entendemos, não compreendemos o agir de Deus, o mover de Deus, nós vivemos nesse mundo cheios de ansiedade, cheios de inquietação, pois nós não entendemos que há um Deus e que esse Deus está no controle de tudo, ele rege tudo e também rege a nossa vida. Existem desertos que nós caímos por erros que nós cometemos, né? Nesse deserto nós temos Deus, o Senhor Jesus, perdão, como nosso advogado para nos tirar de lá. Precisamos entender o que fizemos de errado imediatamente, consertar para sair desse deserto. Existe deserto colocado pelo mal. O mal prepara uma armadilha, inclusive, nós estamos na quinta-feira, no culto online de quinta-feira, quebrando as maldições do Salmo 91. Quinta-feira passada, quebramos o primeiro, que foi a maldição do laço do passarinheiro. Então, Satanás, ele prepara o laço do passarinheiro, a pessoa cai nesse laço, é fisgada e acaba caindo num deserto. Mas nesse deserto também temos Cristo como nosso advogado. Oramos a Deus, o mal é repreendido, toda força maléfica, maligna é repreendida e nós saímos desse deserto. Mas repito, existe o deserto de Deus.
E o deserto de Deus se dá na nossa vida exatamente para que haja uma evolução espiritual. Só que tem um porém. Esse deserto, nós não conseguimos sair orando, pedindo para sair do deserto. Nós só conseguimos vencer esse deserto quando nós entendemos o que Deus deseja falar conosco. Por isso que há, repito, uma evolução espiritual. E quanto mais rápido eu me espiritualizar, eu buscar essa conexão com Deus, eu buscar estar em comunhão com Deus, vivendo ali as coisas do Espírito, mais rápido eu vou evoluir espiritualmente, mais rápido eu vou compreender as coisas de Deus para a minha vida. E isso, gente maravilhosa, é muito importante. Isso aqui é mais importante do que tudo. Só que isso aqui é um tipo de palavra que a maioria dos crentes não gostam. Os crentes carnais. Porque os crentes carnais gostam de profetadas. E hoje, repito, o que não falta na internet é isso. É pastor para tudo que é gosto. É profeta para tudo que é gosto. E é só profetada. É o evangelho, eu sempre costumo dizer isso, é o evangelho Disneyland, é só coisa boa. E a gente sabe que isso, gente maravilhosa, não é verdade. A vida com Deus é maravilhosa, não existe nada mais prazeroso do que estarmos na presença de Deus, mas existe as lutas, existe as batalhas da vida, existe os desertos. Se o próprio Senhor Jesus enfrentou um deserto, eu não vou enfrentar, você não vai passar. E é isso que, infelizmente, muitos não pregam. Por quê, pastor? Repito, porque é um tipo de palavra que só quem é convertido de verdade tem prazer em ouvir. Porque são palavras que nos levam a uma evolução espiritual. São palavras que muitas das vezes são até duras e nos faz ter entendimento que precisamos mudar, precisamos melhorar para com Deus, diferente de palavrinhas amigáveis, palavrinhas doces. Olha, você vai vencer. Olha, que coisa maravilhosa. Olha, você é muito fofinho, muito maravilhoso. Não, não, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos pessoas maduras. Nós não podemos nos comportar como crianças espirituais. O próprio apóstolo Paulo já advertiu a igreja sobre isso. Tem a época de tomar o leite, mas tem a época de comer o feijão com arroz. Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, ela está na época de tomar o leitinho materno. Mas eu, por exemplo, eu não me alimento de leite. Leite não me sustenta. Por quê? Porque eu já sou um homem barbado. É quase 1,90 m de altura. Essa carcaça, essa estrutura, não dá para ficar de pé com um leitinho materno. Tem que ser o arroz com feijão. Tem que ser a comida de verdade, comida grossa. A mesma coisa, povo de Deus, é com as coisas de Deus. Tem crente que gosta de ficar de leitinho. Não, não, gente, já passou disso. Nós temos que comer comida sólida. Nós temos que entender que o diabo ele não brinca. Que há batalhas espirituais acontecendo neste exato momento. E se você não vigiar, se eu não vigiar, se nós não vigiarmos, nós somos ludibriados por Satanás. A Bíblia diz que ele é estrategista. A Bíblia diz que ele é estrategista. Ele não é burro, ele não é estúpido, ele não é ignorante. E se nós não vigiarmos, nós caímos e perdemos a nossa comunhão com Deus. O texto sagrado diz assim, mas antes eu queria só fazer um pedido, povo de Deus, por favor, nos ajude a ganhar almas aqui dentro do YouTube, nos ajude a fazer a obra de Deus, a ajudar outras pessoas. Pastor, como que eu consigo fazer isso, pastor? Você faz isso quando você curte, quando você comenta,
quando você compartilha. Então, por favor, deixa o seu like, isso é muito importante, nos ajuda aqui dentro do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, verifica se você é inscrito, ativa as notificações para sempre quando a gente enviar uma oração, entrarmos aqui ao vivo, como estamos agora no culto online, você venha poder participar. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. Quantas pessoas, você veja, essa semana, sexta-feira passada, por telefone, inclusive eu queria colocar à sua inteira disposição o nosso WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, perdão, onde você pode falar conosco. Sexta-feira passada, um casal me ligou de Minas Gerais por videoconferência para a gente expulsar um espírito imundo que estava numa senhora. Uma senhora estava possessa. E nós expulsamos aquele espírito do mal, fizemos o trabalho de libertação por telefone. E eu tenho certeza que a senhora foi abençoada em nome do Senhor Jesus, pelo WhatsApp, pela internet. Olha como a internet hoje é um instrumento de Deus. Pode ser um instrumento extremamente do mal, mas também pode ser um instrumento de Deus. Então esse é o nosso WhatsApp. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Pastor, eu queria conversar, desabafar. Para mim é o maior prazer poder te atender. E por esse WhatsApp também, essa é a chave Pix da nossa igreja. Se você deseja ajudar o nosso ministério, nós temos uma igreja, todos os meses nós enfrentamos uma batalha tremenda para manter as portas da casa de Deus abertas, esse pronto socorro espiritual. Se você deseja, pastor, eu gostaria de ser uma coluna da obra de Deus, me tornar, pastor, um dizimista fiel, um ofertante, mas por favor, só faça se Deus tocar o seu coração. Inclusive, nós preparamos um memorial onde pedimos para as pessoas colocar aqui a fotografia. Nos envie a sua fotografia, você que deseja ajudar essa obra. Nós vamos colocar a sua foto aqui nesse memorial. E eu fiz um voto com Deus de todos os meses subir ao monte para clamar em favor de cada pessoa que tem ajudado esse ministério. Inclusive, essa semana agora, ou amanhã, segunda, ou terça, ou quarta, eu vou estar viajando 5 horas de viagem, um dos montes mais altos aqui do Rio Grande do Norte, pois eu creio na simbologia que há na oração do monte. O próprio Senhor Jesus orava no monte, e eu quero imitar a Cristo. Estaremos viajando 5 horas, eu e a minha esposa e a minha filhinha vamos subir esse monte, e lá eu quero estar clamando por ti. Eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando a sua vida, mas por favor, só faça isso se Deus tocar em seu coração. Glória a Deus. O texto ele continua dizendo, vamos continuar a leitura, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós aprendemos uma primeira lição poderosa. Veja que o Senhor Jesus estava num jejum de 40 dias e 40 noites, e óbvio, ele estava com fome. Inclusive a Bíblia diz que ele estava com fome. E veja que Satanás veio exatamente no ponto fraco, na fome. Olha, se você é filho de Deus, pega essas pedras aí e transforme essas pedras em pães. Lembra que eu falei que um dos adjetivos que a Bíblia dá a Satanás é que ele é astuto, ele é esperto, ele é estrategista. Veja que Satanás veio exatamente no ponto fraco. E assim o mal sempre vai tentar fazer nas nossas vidas. O mal sabe qual é o meu ponto fraco. Ele sabe qual a área da minha vida ele pode ter vantagem. E ele vai tentar trabalhar na minha vida exatamente nos meus pontos fracos. Satanás, ele sabe quais são os seus pontos fracos. Ele sabe aonde está a sua fragilidade. E ele vai querer trabalhar exatamente nesse ponto para te derrubar, para fazer com que você perca essa batalha espiritual. E uma vez nós perdendo essa batalha espiritual, ele tem acesso à nossa vida. Mas veja que Cristo usou uma arma. Cristo falou para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Veja que o que Cristo usou para vencer o diabo foi exatamente a palavra. Não foi uma música. Tá fácil de entender? Não foi uma canção bonita, um hino gospel. Nada contra as canções, tá, gente? Nada contra as músicas, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que você tenha essa maturidade espiritual para entender que o que faz com que nós venhamos vencer o poder do inimigo é a palavra de Deus viva dentro de cada um de nós. Primeiro entendimento que nós temos aqui para vencermos as batalhas espirituais da vida. O mal vai tentar fazer de todas as formas, ele vai tentar de todas as formas, melhor colocando, atacar você, eu, nós, a igreja, nos nossos pontos fracos. Ele sabe quais são ou qual é a nossa fragilidade. Por isso, nós devemos estar aos pés de Cristo, suplicando a sua misericórdia. Não permita que as suas necessidades físicas sejam maiores do que a sua obediência a Deus, do que o nosso princípio com Deus. Cristo não se levou por isso e não atendeu à sua necessidade física, mas o repreendeu através da palavra. A nossa obediência a Deus tem que estar acima de tudo, inclusive das nossas necessidades físicas. Vamos continuar o texto, versículo 5. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Olha que coisa forte. Segunda tentação. Satanás quis induzir Cristo a tentar a Deus. Nós não podemos ser presunçosos e nem tentar a Deus. Ora, se o próprio filho não ousou tentar o pai, imagine eu, imagine você. E mais uma vez, Cristo usou exatamente a palavra. Olha o poder que a palavra tem. Olha como eu, você, nós devemos estar mergulhados nessa palavra. Veja que Cristo não usou um artifício. Veja que Cristo não usou um elemento. Veja que Cristo não usou uma estrutura de algum templo. Não, Cristo usou a palavra. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Cristo tinha o entendimento da palavra. Ora, ele é a palavra viva encarnada. E isso nos ensina que nós devemos também estarmos afiados na palavra de Deus. Ora, como eu vou confrontar o mal se eu não leio a Bíblia? Se eu não medito? Repito, lembra do que eu falei do início sobre o Evangelho Disneylândia e hoje na internet está moda as profetadas, né? A gente vê cada coisa absurda na internet e o mais absurdo ainda é a gente ver multidões seguindo homens que não têm absolutamente nada de Deus. A gente vê multidões endeusando homens que não têm o caráter de Deus. Está nítido, está claro. Mas por que as pessoas caem nisso, pastor? Porque as pessoas não têm um entendimento do que é mais importante, que é a palavra. A Bíblia é a bússola do cristão. Se eu não me baseio por esta palavra, você pode ter certeza que eu estarei completamente perdido. Vamos continuar a leitura, versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui nós podemos observar a terceira tentação, o terceiro ponto fortíssimo. Satanás veio exatamente no ego. Veio exatamente tentando
trazer a glória desse mundo. E é dessa mesma forma que Satanás tenta nos enganar, querendo inflar o nosso ego, trazendo ou apresentando a glória desse mundo. Você sabe que esse mundo tem um colorido muito grande. Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui, a gente já vai orar agora. Prepare o seu copo com água, por gentileza, o meu já está aqui. Eu queria abrir um parêntese aqui muito forte, muito forte. Você sabe que existem duas doenças que são consideradas o mal do século, a depressão e a ansiedade. E eu considero um terceiro mal que também tem sido o mal do século, que é a comparação. Hoje, com a internet, todo mundo vive comparando-se com todo mundo. E você pode observar que a grama do vizinho sempre é mais verde. E de repente é mais verde porque é artificial. Não se compare com ninguém. Não fique olhando para a vida de ninguém. Na internet todo mundo é muito lindo, todo casal é maravilhoso, todo mundo é perfeitinho, todo mundo é cheio de dotes maravilhosos. Não é verdade, tudo é muito lindo, tudo é muito colorido. E a maioria de tudo isso é engodo, engano e mentira. Não permita que a comparação, que o mal use o ego, a comparação para tirar a tua paz, a glória desse mundo. Os likes desse mundo, as pessoas matam e morrem. Você vê que tem pessoas que se ridicularizam, literalmente falando. Pessoas que se expõem, porque quer a glória desse mundo, quer ficar conhecido, quer ficar famoso, famosa. Veja que expeliu Satanás exatamente mais uma vez, usando a palavra até que Satanás saiu fora. Ver os anjos e serviram a Cristo. E isso aqui, Cristo nos ensina uma lição poderosa. É como está escrito lá no livro de Tiago. Agora me falha a memória o capítulo, se eu não me engano é capítulo 1 ou é capítulo 4. Se não me falha a memória, mas o versículo eu tenho de cor, onde ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. É o que você e eu temos que fazer, nos sujeitar a Deus. Sermos obedientes a Deus, sermos fiéis a Deus. E mais uma vez eu entro nesse ponto, quando a gente fala fidelidade, não é apenas dízimos e ofertas, mas a nossa vida, uma vida íntegra diante de Deus. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando de religiosidade não, tá? Eu não estou falando aqui de ser crente não, mas de lutar para ser um homem, com um caráter segundo de Deus, ser uma mulher com um caráter segundo o caráter de Deus. E aí você vai ver os anjos de Deus te servindo. Aí onde você está, diga glória a Deus. Vamos orar? Pegue nas suas mãos o copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste exato momento nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. E pedimos, meu Deus, a manifestação do teu poder sobre a vida de cada pessoa que ora junto conosco agora neste culto, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar essa pessoa desse deserto que essa pessoa tem vivido, Pai. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, este homem e esta mulher evoluir espiritualmente falando, pois só quando evoluímos, meu Deus, espiritualmente falando, é que entendemos os teus passos e podemos andar na tua presença. Meu Deus, repreende agora todo o poder do inimigo, que toda a força do mal seja agora repreendida, Pai, e a vida deste homem, desta mulher seja, meu Deus, um canal aberto, desobstruído, para que as tuas bênçãos venham chegar, meu Pai. Ah, meu Deus, assim como o Senhor resistiu o mal foi expulso, execrado, banido, os anjos vieram e te serviram, meu Deus, que o Senhor venha expelir toda a força do inferno,
E que o Senhor venha, meu Deus, enviar anjos para ajudar este homem e esta mulher. Ajudar, meu Deus, na vida financeira, abrindo portas que estavam fechadas, Pai. Aqui tem pessoas precisando quitar dívidas. Aqui tem pessoas precisando bater metas, realizações. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abra as portas que estavam fechadas e abençoe a vida deste homem, a vida desta mulher. Abençoe a família, trazendo paz, resolvendo, meu Deus, pendências que precisam ser resolvidas. Abençoe, meu Deus, a vida matrimonial, o casamento. Abençoe a saúde, trazendo cura. Eu te peço, consagra este copo com água com o teu poder, e quando essa pessoa beber desta água, que haja cura, que haja milagre, que haja limpeza espiritual, que haja, Pai, libertação, sobretudo. Pedimos a bênção espiritual. Eu te peço, em especial, abençoe cada coluna do Ministério Igreja Restaurando Vidas, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem nos dado condições de pregar o teu evangelho. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Deus, que essa semana seja uma bênção e que até o que estava programado para dar errado, o Senhor venha fazer dar certo. Vamos orar o Pai Nosso. E creia nisso, que enquanto nós oramos o Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, Deus envia anjos para te ajudar, para te servir, para abençoar a tua vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória hoje, para todo sempre. Diga amém. Diga glória a Deus. Bebamos do copo com água, façamos com fé, por favor. Me dê um minuto, não saia do culto, nós já vamos terminar. Creia, enquanto você bebe dessa água, Deus, Ele toca na sua vida. Glória a Deus, que bom que você chegou até aqui. Isso mostra que você é um cristão que tem interesse pelas coisas de Deus e pode ter certeza que Deus está abençoando, edificando a tua vida, a tua casa, a tua família neste momento. Glória a Deus. Eu queria lembrar você que quinta-feira agora nós temos o culto online pelo nosso Instagram. Aparece aqui agora para você o nosso Instagram, @RodrigoLeite7, entra lá, passa a nos seguir. Nós estamos realizando o propósito do Salmo 91, quebrando as maldições do Salmo 91. Inclusive, quinta-feira agora nós vamos quebrar a maldição da peste perniciosa. Será uma bênção. Prepare fotografias da sua família e, se possível, participe desse culto de quinta em jejum pela sua família, como também o culto de domingo, tá certo, povo de Deus? Vamos chegando por aqui, seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Em algum local aqui tem um botão escrito compartilhar. Clica nesse botão, copie o link, coloque nos status das suas redes sociais, envie para aquela pessoa que você ama, que tem interesse com as coisas de Deus, está precisando vencer as batalhas espirituais da vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por você estar se deixando ser um instrumento de luz na vida de outras pessoas. Povo de Deus, se eu falei qualquer coisa que o senhor, a senhora se sentiu desconfortável, perdoe o pastor. A nossa intenção nunca é deixar ninguém desconfortável, pelo contrário, é te abençoar, pois nós te amamos em Cristo Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe, que os céus te guardem, que essa semana seja a melhor semana da tua vida. Um abraço apertado, um beijo no seu coração. Deus abençoe.